Linha de Frente. Fala aí, meu povo lindo da internet e da televisão brasileira que nos assiste. Eu sou o Rodolfo Mariz e está começando Linha de Frente de hoje. E os meus convidados, eu vou começar por ele, que é o único representante masculino dessa mesa de hoje. Alessandro Negão, Carol Corimbaba. Ô Dani, muito legal ter você aqui, viu, cara? A gente tá sempre junto aqui. Dani Alves e ela, que voltou de férias desde Siocari. Esse é o nosso time de hoje. Espero levar o melhor do que aconteceu essa semana e as últimas notícias da política para dentro do seu televisor. Bom, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou o envio de 5 pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro à Justiça Federal em primeira instância. O ex-presidente é acusado por parlamentares e partidos de oposição de alegados ataques à corte e seus magistrados. Carmen Lúcia citou o fim do foro privilegiado de Bolsonaro para justificar o envio dos casos para a Justiça do Distrito Federal. Vou começar com você, Negão, que é a representação do homem nessa mesa aqui, cara. Achei legal que ele não está se incluindo. Não, eu não me incluí, mas eu sou hétero. Então eu sou o homem também da mesa, mas eu tô falando dos comentaristas, cara. Tô falando dos comentaristas. Começamos bem esse final de semana, hein? Negão, com você, cara. O que você achou dessa notícia? Notícia de última hora, na verdade, né? Exatamente. Saiu na sexta-feira e já está sendo falado aqui no final de semana. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento aqui ao Rodolfo, porque hoje, quando a gente estava lá no figurino, ele me ensinou a dar nó de gravata de um jeito bem mais fácil que o que o pessoal está viralizando aí pelo TikTok. Obrigado. No braço e tal. Obrigado, esquece, obrigado, o Rodolfo. obrigado. Rodolfo devia abrir um TikTok só para ensinar a dar nó de gravata. Rapaz, eu tô no TikTok agora, sabia? Estou lá também, é isso. Ensina a dar nó de gravata que o seu jeito é bem mais fácil. Obrigado. Sobre o que a ministra Carmen Lúcia fez foi o correto. A partir do momento que o Bolsonaro não tem mais o foro privilegiado, ele vai para as instâncias normais. Todos esses inquéritos, sinceramente, eu acho que não vão dar em nada, certo? Mas tem que ser apurado, tem que ser julgado. Mas, sinceramente, são só falas enquanto ele era presidente. São coisas que vão se arrastar por muito tempo, porque está entrando na primeira instância. Eu não duvido nada acabar o mandato do ex-presidente Lula e não ter chegado nem na terceira instância ainda. Só vai ficar sempre o barulho. O que é o barulho? Hoje, eu brinco muito falando sobre isso, que eu falo que o Lula não engaja. Certo? Mesmo se tratando, desculpa, mas mesmo se tratando de um fenômeno como o Jair Bolsonaro, você ainda acha que não vai dar em nada? Não dá em nada. Porque, na verdade, ele tá com um X nas costas dele. Não, ele tá com esse X, ele vai continuar com esse X, porque é importante pro establishment, é importante pro mundo político ter esse X. Como por muito tempo o Lula teve esse X e ainda tem nas costas dele. Mas eu digo que não vai dar em nada porque é fraco o que está pesando contra o Bolsonaro. Lógico que vão abrir outros inquéritos, vão provavelmente ressuscitar o que aconteceu na pandemia, vão ressuscitar o que aconteceu no MEC, mas esse em si, que é diante das falas dele no dia 7 de setembro do ano passado, ano retrasado, eu sinceramente acho que não vai dar em nada. Uma dessas inquéritos, a gente pode chamar assim, né? Não é inquérito. Isso. Um desses pedidos é em cima da fala dele, aonde ele abusa, até falando do ministro Alexandre de Moraes, se eu não me engano a fala dele, ele chama ele de canalha. Assim, no final das contas, nada vai acontecer. Eu acho que em cima disso, não. Talvez em cima de outras coisas. Eu acho que está muito mais para quem vai ganhar com isso daqui é a imprensa, que vai todo dia agora falar. A imprensa tá ressuscitando até a Michele Bolsonaro. Aí traz alguém que conhecia a Michele Bolsonaro e fala muito disso, porque o Lula não engaja. O Lula fala dia sim, dia também. E dia sim, dia também, ele fala coisas que desagradam o mercado. Perfeito. E, ao mesmo tempo, a imprensa que gosta, é mais a favor ao Lula, fica meio que passando o pano em cima disso, e esse pano já está começando a ficar encardido só com um mês de governo. Negão, acho que eu discordo de você, hein? Vai chegar em você na discordância. Então. Eu vou seguir pela minha direita, aqui, em sentido horário. Eu vou ficar me coçando aqui pra dividir a tela, hein? Não, eu vou dividir a tela com você, fica tranquila, tá bom? Se a Deise não fizer isso primeiro, né? Não vamos junto, Deise. Em cima do que o Negão falou, eu quero que você faça uma análise um pouco mais específica sobre o caso do Bolsonaro, principalmente sobre o 7 de setembro, que de verdade são 5, né, representações contra ele nesse inquérito aqui.
Eu também discordo um pouquinho do Negão aqui. Eu vou fazer um parênteses. Eu queria dividir a tela. Dividir em 3. Eu queria dividir a tela. Dá pra dividir em 3 essa tela aqui, minha direção? Senão, por favor, já divida com os dois aqui do meu lado. Por favor, Negão e Deise Selcari. Não, primeiro eu vou concordar com o Negão aqui. Eu vou fazer um parênteses. Você quer a minha direção, né? Ele tava falando aqui do lance do Rodolfo ensinar a fazer a gravata. O Rodolfo também é um ótimo indicador de nutricionista, viu? Então ele tá indicando pra uma galera aqui no Jovem Pan. Eu fui na nutricionista do Rodolfo, mudou minha vida. Então vamos fazer propaganda aqui, ó. Trim, vamos fazer uma propaganda aqui. Ô, Rodolfo, eu quero ficar que nem as meninas aqui. Beijo pra você, minha Nossa, o Rodolfo tá dando altas dicas pra gente aqui no bastidor. Mas continuando, tem um ponto que eu discordo do Negão, que eu acho que é fundamental. Eu não sei se a esquerda, e como a eleição foi muito polarizada, eu não sei se a esquerda vai deixar que esse X nas costas do ex-presidente Jair Bolsonaro seja só um X. Porque eu não acredito numa prisão, porque isso pode transformar o Bolsonaro num mártir. Né? E a esquerda já tem uma história mais ou menos parecida, né? O Lula foi preso, saiu da cadeia como um verdadeiro mártir. Mas eu acredito que, como alguns processos estão nas mãos do Alexandre de Moraes, eu acredito que vai acontecer um trabalho muito forte para que o Bolsonaro perca os direitos políticos dele e que chegue em 2026 sem esse poder. Como ele já se afastou um pouco da cena política, eu acho que isso vai acabar se tornando um pouco mais fácil, vão procurar uma outra liderança e a esquerda vai trabalhar, sim, para que ele perca esses direitos políticos e não chegue em 2026 com força e com potencial para ser um candidato de novo. Então, eu acredito que nisso vai pegar, assim, prisão não, mas perder direitos políticos eu acho bem plausível. Então, a gente se concorda, porque eu também concordo com ele. Mas dividiu em o que eu discordo é da prisão. Eles discordavam aqui e não discordaram. Eu discordo da prisão, porque eu acho, pelo mesmo motivo, eu acho que a prisão vai transformar o Bolsonaro num mártir. Mas eu sou, dentro assim, dos influenciadores de direita, eu sou a minoria. A maioria acredita mesmo que ele bota o pé no Brasil e é chilindró. Entendeu? Eu sinceramente não acredito, principalmente com esse tipo de acusação. Acho mais fácil com coisas que aconteceram na pandemia e tal, e no MEC. Agora, com falas não acredito. Oi. O Lula ganhou força. Como eles disseram aqui, virou um mártir na situação. Mas, quando fala que o Bolsonaro não pode ser preso, nós também achávamos que isso não aconteceria com o Lula. Devemos lembrar que o Lula, para a grande população, para a massa, ele era o herói da nação, ok? Um cara que tinha muita força. E acabou acontecendo com ele. Será que a gente pode colocar, na sua opinião, classificar o Bolsonaro com a mesma força que o Lula tinha naquela ocasião e que também pode acontecer com ele, mesmo tendo força, mesmo ele sendo Jair Messias Bolsonaro, ele corre o risco de ser preso? Bom, Rodolfo, é interessante quando a gente vai tentar fazer esse tipo de análise, não é? Porque, tecnicamente, não é, quando a gente vê esse tipo de situação, para que o ex-presidente seja efetivamente preso, não é, por determinado crime, ele precisa ser provado que ele fez determinado crime ou que estava envolvido, não é? Então, a gente tem este cenário. Agora, a Deise colocou aqui uma questão que me chama a atenção, que a esquerda vai pressionar, vai fazer tudo o que ela puder para que o presidente perca efetivamente os seus direitos políticos. Agora, para que ele perca esses direitos políticos, sim, precisa ser provado que algo aconteceu, que ele estava envolvido. Agora, se for por pressão, nós não podemos ter uma decisão jurídica, não é, sendo pressionada por motivos políticos, não é? Então, aí é que a gente tem um cenário que eu vejo como bem preocupante, porque se uma decisão que deveria ser, na verdade, jurídica, for tomada por pressão política, aí a gente tem o aumento da insegurança jurídica do nosso país. E este é o ponto que precisa ser levado com muita atenção, principalmente agora que o governo Lula está no poder e deveria, sim, estar preocupado com a segurança jurídica do país, porque é isso que traz investimento, porque é isso que faz o Brasil também crescer. Então, é um ponto que não deve estar restrito só a essa conjuntura do Bolsonaro em si, mas para o crescimento do país também. Perfeito. Carol,
É praxe o que está acontecendo com o Bolsonaro? Uma vez que ele não tem foro privilegiado, havia algumas acusações sobre ele, de repente, quando ele perde foro privilegiado, a gente está vendo uma coisa que é normal. Qual é o risco mesmo de ser preso, na sua opinião, ou não? E lembrando que eu quero dividir a tela com você aqui, Negão. Por favor, eu vim aqui para isso. Brincadeira, Negão. Nunca. Eu vou discordar concordando, né? Aquela coisa bem mais... Mas vocês estão massageando, Negão, na boa aí, cara. Que isso? De uma forma bem delicada. Não, eu acho que realmente, até ser preso, eu acho que é o objetivo, assim, de quem está condenando, de ele chegar à prisão, mas eu acho que só dele perder os direitos políticos, como a Dani apontou aqui, já é o suficiente, né, para a oposição. E como a Deise falou, talvez seja até melhor. O que eu discordo com o Negão é que eu acho que vai dar ruim, sim, nesses processos, ou em algum desses... Eu sei que eles são fracos, tá? Eles são processos... Não que os assuntos sejam... Por exemplo... Ele não ganha peso, exato. Pode ter coisa pior que ele tenha feito ou não, mas é que nem o caso do Lula. O Lula foi preso por casos muito simples, né? Um sítio, um apartamento... Para o que a gente imagina que ele fez, ou muitos imaginam que ele tenha feito, aquilo é nada, né? É a história do Al Capone, se eu não me engano, que foi foi preso por conta de imposto de renda. A gente sabe que imposto de renda, perto do que ele fez, é quase nada. Então, eu acho que pode dar problema, assim. Um dos casos que ele também está sendo condenado é por ter xingado um homem negro de arrobas, e que eu acho que isso tem e foi num lugar, e eu acho bem condenável isso, principalmente onde ele falou, né? Que foi num clube judaico, um povo que sofreu tanto com essa exclusão, e o pessoal deu risada na hora, ele não foi condenado na hora ali, né, pela plateia. O que é triste, né? A gente não espera isso, mas também acho que são processos relativamente fracos perante ao que poderia ser, mas eu acho que vai dar problema para ele perder os seus direitos, o que é ruim, né? Porque eu acho que no momento a gente precisa ter ele, assim como ter outras pessoas também. Mas nesse caso das arrobas, tem que rolar um pouco de má vontade também, né? Mas dá pra entender, dá pra entender. Sabe o que acontece, Negão? E, Carol, se ele tivesse dito assim que o cara pesava umas toneladas. Não, a questão não é essa. A questão é que, assim, dia 8 de janeiro tá repercutindo e ganha peso agora para a investigação do Jair Bolsonaro. Se não tivesse aquele bando de vândalos fazendo aquilo, talvez isso aqui ia ter um outro peso. Porque o que a Carmen Lúcia... Mas o que a Carmen Lúcia falou... Não, mas calma aí, teve as declarações da Carmen Lúcia. E nos corredores também. O que se ventila ele lá no 7 de setembro incitou o ódio, incitou o golpe, essa é a palavra. Aí, de repente, acontece isso no 8 de janeiro e tem todo mundo querendo colocar a culpa nele. Ô, Rodolfo, quando você vê, são 2 pesos e 2 medidas, não é? Porque se colocam, por exemplo, quando chamam aqueles que são os apoiadores ou eram apoiadores do Bolsonaro de fascistas, não é? Ou xingam de qualquer nome ali que não é agradável para ninguém. Esvaziando a palavra, Pois é, esvaziando totalmente a palavra. Aí vão dizer o quê? Que o Lula também é responsável, ou aqueles que estavam apoiando, ou aqueles que chamavam as pessoas ali de fascistas, ou estavam também apoiando a candidatura, eles também podem ser colocados ali como incitadores daquele dia? Essa é uma questão, porque são 2 pesos e 2 medidas. Como vai avaliar isso? São critérios objetivos ou subjetivos? E aí tem o Perdeu Mané. Tem uma declaração do Dino, 2 dias antes do dia 8 de janeiro, falando, quem perdeu tem que chorar quentinho, quem perdeu tem que chorar mesmo e não sei o quê. Se isso não for uma incitação ao golpe, né? Incitação à raiva da população, o que é? Olha, Rodolfo, não que eu concorde com tudo que tenha sido falado, não é isso, não é? Mas essa forma de tratar os assuntos, como eu falei, de 2 pesos e 2 medidas, não é? Como é que a gente avalia? Quais são os critérios objetivos? Porque precisa ter critério objetivo. Essa semana aconteceu do presidente Lula ter falado do mercado. Porque se eu que sou o presidente não posso ir lá falar com o mercado, então vai ser o catador de reciclagem que vai falar. Um monte de gente me marcou nessa postagem, porque eu já tive ferro velho e tal. E eu falei, gente, ele não falou nada demais. Então eu não posso... mas Negão, você é um influenciador mais à direita. Então só por isso eu tenho que mentir. Eu não posso mentir. Ele não falou nada demais. Da mesma forma que eu acho que o Bolsonaro, no caso das arrobas, não falou nada demais. Ele só usou uma... Mas, Negão, quando você tem o posicionamento e você tem uma identidade formada sobre o assunto, a opinião dos outros não te interessa. Esse é o grande negócio. Você vai falar que nós somos comentaristas aqui. Sim.
Nós temos responsabilidade de fala. Exatamente. Mas a gente não vai sair falando o que a gente quer para todo mundo. Esse é o negócio. Aí entra um ponto, desculpa. Claro que sim, claro. Posso falar? Pode. Então, mas nessas declarações do Bolsonaro, eu discordo tanto do Bolsonaro quanto do Lula, porque eu acho que a gente tem que pensar em alguns pontos, assim. Quem tem o poder de fala, e nós temos aqui, e aí quando cobram algumas posturas do Negão que ele não acha coerente, e ele não assume essas posturas, é justamente por isso, por coerência e por ideologia, por posição. Quando Bolsonaro ou Lula fazem essas incitações, e aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um dos processos é do Bolsonaro atacando ministros do STF, que a gente sabe que aconteceu. Então, a corte entende que ele incitou atentados à democracia. Sim. Da mesma forma que a gente fala o tempo inteiro, em todos os programas, que o Lula está governando com fígado, em alguns momentos ficou claro que o Bolsonaro estava governando com fígado, só que ele fez algumas declarações que podem, sim, aí como o Negão falou, colocar o X nas costas dele. Então, por isso que eu acho que essa perda de direito político ela é inevitável, porque algumas coisas vão entender como um ataque à democracia. Como eu concordo plenamente. O que eu acho bem preocupante nessa conversa toda, que a mesma coisa que aconteceu com Lula, que ao meu entender, a prisão dele, apesar de eu achar que podem ter vários outros motivos para acarretar a prisão de Lula, a prisão dele, de fato, foi uma prisão política. E isso que é preocupante, é você politizar a justiça. E eu entendo que Bolsonaro acaba ficando frágil nesses processos aqui, Negão, por isso que acabei discordando de você. Porque eu tô entendendo e eu tenho uma sensação de que vai ser uma decisão política também para seguir em frente desse processo. Tipo da Dilma e tipo no caso exatamente, do com Lula. todos eles. E ele ainda, como ele falou muito mal do Supremo, acaba afetando toda a categoria. Exato. Então tá todos os juízes ali com um sério pé atrás. Deixa eu só colocar um exemplo para vocês aqui, que a gente, um pouco de psicologia aqui, né? Se você pegar 10 pessoas em 20 anos, com 20 anos de idade, e essas 10 pessoas apresentam algum comportamento agressivo, se você for buscar a origem dessa agressividade, normalmente ela foi excluída, ela se sentiu excluída ou pelo pai ou pela mãe, ou por um grupo, ou por uma tribo, ou por qualquer que seja, ok? Quando o Lula vem a público, aqui na Avenida Paulista, e ele fala assim, eu vou governar para a esquerda, eu vou governar para o meio, ele vai à direita e fala, aqui não tem direita, um povo de direita já se sente excluído da sua governança. E aí fazem o quê? Vão para os acampamentos, que até então era normal. Frente ampla, né? Excluindo frente ampla, principalmente. Eu não estou entrando ainda no âmbito político, que é o mais interessante. Eu estou falando aqui, com o povo que está em casa com a massa, que se sintam excluídos, porque nós temos um presidente agora que não governa pra gente, que nós somos de direita. Espera um pouquinho, o que acontece? E aí, essa galera começou a ficar com o ego ferido. Um filho excluído é assim. Então, mas aí não é, Negão. A maioria das pessoas... Não é, Negão. Olha só o dia 8, olha o dia 8 que aconteceu. Só um minuto, não. Negativo. Eu discordo de você, sabe por quê? Porque nós tivemos um marco na história, que foi o dia 8 de janeiro, que eram pessoas com sentimento ferido. Por causa de transparência, por causa de código-fonte, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê. Porque foram incitadas por diversas páginas. Aí você colocou a palavra que eu queria chegar. Entendeu? Eu sou influenciador da direita e eu falei por diversas vezes que... Só que aí você tocou no ponto. Entendeu? Foram incitadas. O que essa palavra quer dizer? Quem coloca? Quem vai preencher essa palavra? Porque é justamente isso. Porque se as pessoas aqui se sentem incitadas por alguma coisa, é o comando de quem fala. E a frente ampla, que não acontece? Acontece para eles. Por isso que me incomoda essas declarações que tanto Lula quanto Bolsonaro fazia. Não é que o cara tem que ser perfeito, mas a fala do político, ainda mais o presidente do país, impacta muito na sociedade, impacta extremamente, vai impactar no câmbio, imagina se não impacta. Assim como a Deise falou, porque o Bolsonaro, por exemplo, todo mundo aqui concorda que o Bolsonaro perdeu na sua narrativa, ok? Até o extremista de direita, ele tem convicção que o Bolsonaro, na hora de abrir a boca, meu Deus do céu. Sim, é verdade. Se ficasse quieto, poderia ter sido reeleito. Eu vou contar uma história aqui que eu acho muito interessante, uma história da dramaturgia, mas existiam 2 autores, o Oscar Wilde e o Bernard Shaw. E o Oscar Wilde era um cara que falava muito, era um cara brilhante, genial, um dos maiores da sua época, mas ele falava demais, ele abria a boca e falava demais. E o Bernard Shaw, que era um dramaturgo irlandês, falou uma vez uma frase que eu acho fantástica e se aplica ao Bolsonaro, que ele dizia sobre o Oscar Wilde: quem morre pela boca é peixe
e Oscar Wilde. É a mesma coisa, Bolsonaro morre pela boca. Falou muita bobagem durante o governo dele, teve uma verborragia exagerada e agora vai pagar por isso, porque em alguns desses momentos ele atacou o ministro do STF, ele questionou as urnas eletrônicas que agora estão sendo amplamente defendidas. A gente não pode esquecer que a ministra Carmen Lúcia, quando retomou os trabalhos nesse ano de 2023, a primeira coisa que ela falou era que a democracia era inegociável e inquestionável, se referindo ao questionamento sobre as urnas. Então, por causa disso, a Rosa Weber, A Rosa também. Acho que foi até a Rosa, eu me confundi aqui. Então, essas coisas vão colocando um X no que o Bolsonaro falou, na verborragia dele enquanto presidente. E a palavra desse final de semana é verborragia. Anotem. Eu não falei que a Deise dá uma aula? Tá bom? Falei? Mas vamos lá. Olha, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vem fazendo duras críticas à atuação do Banco Central. Mais especificamente ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Todas as manifestações públicas de Lula referente ao banco e o seu comando têm gerado incertezas no mercado, fazendo com que haja impacto na curva de juros e no câmbio. Tudo isso vem acontecendo devido à discordância de Lula referente à execução da política monetária atual, que antes era vinculada ao Ministério da Fazenda. Em uma das críticas, Lula diz que a ação do Banco Central é uma vergonha. Entre aspas, é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Fecho aspas. Campos Neto rebateu aos comentários e afirmou que a autonomia do banco serve apenas para separar as diretrizes monetárias da esfera política. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está tentando levantar a bandeira branca. O parlamentar disse que vai tentar uma reunião entre Lula e Campos Neto. Por isso, segundo ele, ambos têm boas intenções. Abro aspas. Quando homens... eu gosto dessa frase. Eu li isso antes, eu gosto muito dessa frase. Eu vou abrir aspas. Homens de boa intenção se reúnem, os problemas se resolvem. Fecho aspas. Homens de bem se resolvem. Eu vou começar com você, Carol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar do começo, então. O que aconteceu? Né? Vamos voltar ali para a pandemia um pouquinho, que houve uma desaceleração da indústria, né, mundial, e isso ocasionou o crescimento dos preços, a inflação. E o mundo inteiro teve problema em controlar a inflação, por isso que o mundo inteiro teve elevação de taxa de juros como a gente nunca ia imaginar ver, né? E o Brasil até que conseguiu, fez algumas manobras ali, tirou o SMS dos combustíveis, é tudo discutível, mas conseguiu controlar a inflação. E agora, a expectativa dessa inflação para principalmente os próximos 2 anos, é de aumento de novo, porque apesar de a indústria estar se recuperando, né, a ideia, eles estavam falando que agora 2023 ia ser um ano bem desacelerado, mas não, a China já começou a investir, enfim, vai voltar. A expectativa, principalmente interna aqui da inflação, é que piore por conta dos devaneios, né, do governo com o dinheiro público, com gastos excessivos, que é a forma de pensar do progressismo, que você tem que colocar ali uma população que consuma muito, estimule a economia. Eu entendo uma parte desse raciocínio, mas não deu certo no mundo inteiro, então por isso que eu discordo hoje. E a inflação está alta, a forma de ser controlada é assim. Mas um ponto que me preocupa também, eu acho que o Banco Central com certeza deve ser independente, só que ele deve ser independente para tomar a decisão final. Até tomar essa decisão final, tem que ter uma conversa intensa sim com a política, como agora parece que começou a ver. O Banco Central fala, poxa, então a gente vai ver quais são os seus planejamentos, se os devaneios com dinheiro público não vão ser tão grandes, ok, que é a conversa dele com a Haddad. E tem que ter uma visão do mercado, que o Banco Central já tem, né, quando faz o boletim Focus. Então, ele tem que tomar a decisão final, entendendo, sim, todo o contexto, porque as decisões do Banco Central vão afetar diretamente o bolso do povo. Então, ele tem que ter uma independência de decisão final, mas não uma independência ali do contexto histórico para estudar essa decisão final. Ô, Dani, o que a gente vê é uma tentativa de colocar tudo debaixo das asas dele, né? Então, dele, Luiz Inácio Lula da Silva. Rodolfo, eu vejo que é uma tentativa, na verdade é uma estratégia clara, objetiva, de pressão de uma certa forma para conseguir influenciar politicamente, diretamente o Banco Central. Agora, o porquê o nome do presidente está sendo tão falado, não é? E isso é algo que a gente precisa refletir um pouco mais, porque as decisões ali, elas não são monocráticas, não é? Existe um comitê
de política monetária, ou seja, tudo é estudado, é verificado, não é, os dados do país, a condução do governo, não é uma decisão que saiu da cabeça do presidente do Banco Central que acordou hoje e disse o seguinte: bom, não estou gostando dos rumos deste país, não estou gostando deste governo, portanto, a taxa de juros vai ser assim. Então, não é assim que funciona. Agora, nós vemos com toda essa fala do presidente Lula e de alguns membros do partido e outros apoiadores dentro do Congresso, uma estratégia clara, sim, de interferência política em dados que são efetivamente técnicos. Ô, Deise, a Dani deu uma aula aqui. Eu vou pedir para você vir com a pós-graduação. Por isso eu gosto de ser o último. Se você, nesse momento, se formou em economia com as duas aqui, com a Carol e com a Dani, é hora de você fazer pós-graduação em economia e você ver a história disso tudo. Por que incomoda tanto o Banco Central não estar no poder do Ministério da Fazenda? E por que o Lula se mete tanto nisso? Porque se a política monetária do país der errado, o Lula já tem a quem culpar. Então, sendo bem direta, é isso. E tem um outro ponto, assim, a esquerda é muito boa em construir narrativas. Então, é estranho porque a culpa dos juros altos sempre foi do governo vigente. Aí agora mudou, agora não é mais, né? Agora é do Banco Central. E aí tem um ponto, o Lula vai construindo essa narrativa porque, como eu falei, deu errado ali na frente, a culpa não é minha, nunca é, né? Nunca na história desse país a culpa é da esquerda. E aí a culpa fica no Banco Central. A verdade é que o Lula abriu a temporada de caça ao presidente do Banco Central e transformou ele no inimigo público número 1. E essa é uma narrativa que vai perdurar enquanto a gente continuar dando visibilidade para isso, né? Daqui a pouco lá as coisas dão errado. Negão, qual que seria uma solução mais viável agora para eles acabarem com essa guerra? O Lula quer, na verdade, fritar Roberto Campos Neto, na sua opinião? Exatamente. Fritar. E é uma estratégia até inteligente dele. Todo dia ele está falando alguma coisa, todo dia ele está batendo um pouquinho, toda hora que ele vê uma câmera ele bate um pouquinho. Por quê? Porque ele quer esse poder na mão dele. Só que hoje esse poder não está na mão dele. A gente está falando aqui de os juros, o que isso impacta, o que quer dizer isso? Isso é literalmente, gente, o preço do dinheiro. Como assim, Negão? Como é o preço do dinheiro? O Banco Central hoje, ele tem autonomia. Ou seja, o Lula não pode chegar lá e meter a carteirada. Como a própria Deise falou aqui, hoje ele tem um culpado. Certo? Mas ele também está sendo pressionado a ter que fazer coisas que ele prometeu, mas não tem, o cobertor está curto, não tem como ele cobrir essas coisas que ele prometeu. Agora você imagina, o Banco Central, a taxa de juros funciona assim. Aí vamos aproveitar aqui as economistas. Por favor, peguem sua caderneta agora, que o Negão vai te dar uma aula. Como ele entendeu a economia do país. Vamos supor que você é um agiota, você empresta dinheiro. Aí vem uma pessoa para você e te pede dinheiro emprestado. Só que você conhece o histórico dessa pessoa. Você sabe que essa é uma pessoa que não vai pegar aquele dinheiro que você emprestou e vai investir para poder te pagar e ainda ter um pouquinho para ela. Essa é uma pessoa que vai fazer gastos, ela não vai nem sequer pagar as próprias contas, ela vai fazer mais gastos. Ou seja, ela não tem como te voltar esse dinheiro e se tiver, vai te voltar com certo atraso. O que você faz? Você cobra juros maior dessa pessoa, porque o risco dela não te pagar é maior. Esse risco é que flutua. Vamos supor que seja ao contrário. Você vai emprestar dinheiro para alguém que você conhece, que é trabalhadora, que vai pegar o seu dinheiro e vai investir esse dinheiro e vai tentar te voltar esse dinheiro o mais rápido possível. Por essa confiança, os juros são menores, o juro é menor, entendeu? Então, aí é onde entra esse balanço. Quando a gente vê o governo com as próprias falas do Lula, a cobrança da militância em cima do Lula. Porque a gente se espanta com as falas do Lula, mas a gente se esquece da cobrança da militância. A militância está cobrando muito mais do que o próprio Lula está falando e já está deixando o mercado espantado. A militância Alguém tem que cobrar ele, porque Venezuela não está cobrando. E essa sua história aí, qualquer semelhança com o Foro de São Paulo é mera coincidência. É mera coincidência. Então, alguém tem que cobrar ele. Ele já está, as falas dele, a própria cobrança da militância, já mostra que ele não vai ser um cara, ele vai ser um cara assim que vai esbanjar o dinheiro. Entendeu? Que vai criar um monte de programas que já foram dados ao fracasso no passado
Entendeu? E ele está querendo repetir essa fórmula que já foi refutada. Acabou, não é uma coisa nova. Esse é sempre o ruim do Lula. Ele não está trazendo uma novidade para a gente discutir uma novidade. A gente está discutindo coisas que a gente já sabe que deram erradas. Nesse caso, a taxa de juros sobe. Existe um ditado que fala... olha só, para uma salva de palmas para o Negão, que ele explicou muito bem. Ele leu o Foro de São Paulo, né? Mas tudo bem. A gente sempre... Quando um adolescente começa a namorar... Eu sempre escutei isso, né, cara? Eu vou compartilhar com vocês. Ele falou, olha, o jeito que você trata a sua namorada vai dizer como ela vai ser no futuro. O jeito que você trata a sua namorada agora vai dizer como ele vai ser no futuro. Ou seja, se você deixar ele fazer o que ele quer agora, depois você não vai conseguir puxar as rédeas. E o Lula faz exatamente isso. 30 dias, vamos colocar só o mês de janeiro, vamos deixar o mês de fevereiro de lado um pouco, né? Já que nós estamos aqui já praticamente no carnaval. Ele está fazendo isso, é o comecinho do mandato dele. O que ele está fazendo? Botar bode na sala. Você conseguiu entender? Não é isso que ele está fazendo? Você não vê dessa forma? Exatamente. Ele coloca o bode na sala para você ficar bem incomodado, apertadinho. Se Deus quiser, ele vai tirar depois desse bode, né? Mas vamos ver se ele vai conseguir tirar esse bode da sala. Eu acho legal também, Negão, esse exemplo que você deu e que o Rodolfo puxou já aqui, sobre... Acho que você precisa dar esse exemplo lá para o BNDES, para o Mercadante. Vamos marcar uma reunião sua com o Mercadante? É verdade. Porque os empréstimos que o Brasil fez desde a época, principalmente o governo Dilma fez para Cuba, Venezuela, agora está querendo fazer para a Argentina. Vamos ver como vai ser o da Argentina. Super ótimos pagadores, né, Negão? Mas são empréstimos que foi se descoberto que não há caixa preta, tá? É importante a gente falar isso para ser justo. Ou seja, foram empréstimos feitos dentro das regras do BNDES, mas foi com uma visão política que é o quê? Vamos dar aquele empréstimo que nem a nossa mãe dá pra gente, Exatamente. Sabe? Que é para ser pago no maior prazo possível, com juros pequenininhos e com garantias extremamente frágeis, né? Então, é isso que a gente está esperando aí para os próximos anos. Um Banco Central que vai levar porrada, macetada aí por ano, se ele conseguir se manter independente, e um BNDES emprestando todo o nosso dinheiro. E a gente, só para completar, a gente tem que também prestar atenção no poder de oratória do Lula, porque recentemente ele não só falou que o Brasil nunca deu dinheiro aos outros países. E ele tem razão, a gente não deu dinheiro, a gente só emprestou. E não recebeu de volta. A gente só emprestou e não recebeu de volta e nem está cobrando. E aí quando vai falar da cobrança, ele já coloca o Bolsonaro no bolo, porque o nome Bolsonaro engaja, como eu sempre falo aqui, né? Coloca o Bolsonaro no bolo falando, tá vendo? Eles não pagaram por causa que você cortou relações com eles. E a questão... É o cúmulo da desculpa esfarrapada, né? E o Lula sempre coloca também uma narrativa que é o nós contra eles, né? O eles contra nós. Isso. Mas é nisso que ele se mantém, né? O que eu quero dizer com isso? Que ele fez uma promessa de campanha de que o pobre sairia da pobreza. E a dona Maria, quando vai comprar uma geladeira, que ela vai pagar R$1.000, quando ela vai ver a taxa de juros, ela fala, nossa, mas eu vou pagar R$1.800, eu vou comprar quase 2 geladeiras por isso. Exato. O pobre, quando vai comprar um carro, no caso, vai comprar em 36 meses, vai ver a taxa de juros, dá para comprar 2 carros. Ele não vai conseguir cumprir o que ele prometeu, porque a grande massa... que ainda não está cobrando, tá? A militância, como o Negão falou, está cobrando ele. Mas a massa ainda não. Ainda não. A massa está batendo palma. Palmas, no plural. E o que acontece? O Roberto... Olha, estou íntimo do Roberto Campos, né? O Roberto Campos, ele está preocupado com a nossa inflação, que em janeiro fechou 0,53, que se manter assim, eu falei isso essa semana, nós vamos chegar em 6, alguma coisa, que ainda assim será a menor taxa de inflação comparado com países europeus. O que coloca o Brasil em um cenário econômico sensacional. O Lula, ao invés de estar batendo palmas, de novo no plural, para isso, ele está mais preocupado em abaixar os juros, preocupado com a massa. Vamos comprar, para a gente comprar, para ter o consumo. Mas a massa que nem alguém fez sentido para alguém que eu falei ou não? Não fez sentido, mas a massa ainda... A militância cobra e cobra muito o Lula, porque a militância quer o resultado rápido. E essa militância que apoiou o Lula dessa vez é uma militância diferente. É uma militância que combate a direita, é uma militância muito mais combativa. Ou seja, ela vai cobrar resultado, porque ela sabe que do lado de cá nós vamos cobrar os erros.
Só que assim, a massa ainda não está cobrando o Lula, porque se você para pensar, nós agora em fevereiro não estamos muito diferentes do que em outubro do ano passado, do que em julho do ano passado. Então, não houve ainda uma queda ou um aumento, não houve, entendeu, na renda do brasileiro. Então, isso o brasileiro ainda está levando do tipo assim, cara, é só... até eu, que sou comentarista e tal, eu sempre falo isso, eu falo, gente, no meu caso, eu deveria estar agora sentando a madeira no Lula. Eu não posso fazer isso porque isso não é o correto. O correto não é... lógico, eu tenho que falar das falas dele, mas eu tenho que falar muito mais das ações dele. E ações ainda não rolou. Não rolou uma assinatura tirando uma coisa ou outra que ele fez. Ou seja, ele ainda não fez nada que quebrasse a gente. Mas quem não tá fazendo nada também pode estar fazendo alguma coisa, Negão. Esse é o meu grande medo, você entendeu? O Lula, ele é muito inteligente em usar as pessoas que estão à frente como fantoches. Isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essa oratória. Só me preocupa em falar que ele ainda não fez nada, dá pra falar, porque ele já fez muita coisa. Não, quando eu digo assim, é porque o povo entende que a gente ainda tá estável. É isso que tá. Porque, por exemplo, se ele começar a mexer demais e a bagunçar demais, a gente vai ter uma inflação maior. E aí aqueles R$50 que eu tanto reclamei no governo Bolsonaro, que eu falava, gente, é inaceitável que você entre com R$50 e saia com 2 sacolas. É inaceitável que um leite custe R$4,50. O leite continua custando R$4,50. Só que no momento em que começar a mexer na inflação e o leite pular para 7... aí eu te garanto que aí a grande massa vai começar a cobrar. Ou não, porque a narrativa vai ser a mesma. E eu quero falar isso com toda clareza para você. Ele vai jogar a culpa no último presidente. Nada do que ele vai fazer aqui faz sentido ele colocar, porque é isso que acontece. Gente, um resumo muito claro disso tudo que a gente está vendo é essas declarações do Lula, elas têm uma convicção política. Não é de política monetária, não tem nada a ver com economia, é política, é isso que vocês falaram, de colocar o bode na sala. E ele foi presidente 2 vezes, nessas 2 vezes a gente viu padrões que começam a se repetir. Daqui a pouco a gente vai ver a volta do PAC, a gente vai ver os gastos excessivos, os gastos públicos excessivos, isso vai gerar uma alta da inflação, então a história está se repetindo. A gente se perguntou muito durante o período de transição que Lula que viria aí, se seria um Lula 3, é o Lula 2, aquele Lula que entregou o país para Dilma Rousseff viciado em gastos públicos. Eu acho que é um exemplo legal só para gente contextualizar aqui como que uma decisão política interfere drasticamente na política monetária e na vida das pessoas. Tem um exemplo bom do que o Lula já fez. Quando ele interferiu e fez taxas de juros extremamente baixas para os caminhoneiros conseguirem financiar os caminhões, você que é caminhoneiro que está assistindo aí a gente, se você comprou um caminhão naquela época do Lula 2, que ele baixou as taxas, poxa, foi interessante por um lado, porque estimula a logística, tudo. Mas e a inflação no serviço? Hoje em dia é extremamente difícil para um caminhoneiro que faz frete independente, que não é dentro de uma empresa, dele conseguir se manter, porque tem tanto caminhão no mercado. Então essas interferências constantes políticas, elas têm que ser feitas de uma forma muito delicada, porque o mercado vai se ajustando ou se desajustando completamente, né? Alguém tem mais... Quer falar, Dani, um pouquinho sobre isso? Sei que falou pouco. Não, aqui eu concordo plenamente com o que foi falado. Claro, é uma estratégia política, eu vejo dessa forma, não é que o presidente ele tenta jogar a culpa ali no Banco Central, tenta interferir de alguma forma. Isso a gente vai precisar acompanhar se efetivamente isso vai ter alguma repercussão prática. Eu imagino que não, que é mais narrativa e que ele busca fazer essa repercussão narrativa e não em questões concretas. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, né, dos nossos amigos aqui. De acordo com a denúncia feita pelo Centro Nicaragüense de Direitos Humanos, a Justiça de Nicarágua retirou o direito político de 14 presos opositores. A sentença foi emitida pela juíza Nádia Tardencilha, acho que é isso, e proíbe os alvos da decisão por toda a vida de concorrerem a qualquer eleição ou exercer cargos públicos. Já são 245 opositores presos no país. Eu vou continuar lendo e vou abrir para a gente discutir, mas é algo que dói o estômago quando a gente lê. Porque é um regime totalmente inacreditável, para não falar outra palavra. Eu vou até recolher isso, porque me dá embrulho de ler isso aqui, na verdade.
Ainda essa semana, o governo da Nicarágua condenou o padre Oscar Danilo Benavides Dávila a 10 anos de prisão. Segundo a acusação, Oscar cometeu crimes de conspiração e propagação de notícias falsas. O padre é conhecido por ser oposição ao governo e já tinha sido detido no ano passado. Para a defesa do padre, ele só deu sua opinião nas redes sociais. Ele é o 9º padre a ser preso no país acusado de conspiração. Vou continuar lendo, porque tem mais ainda. Acreditem se quiser, tá? E olhem só essa proximidade de Lula com os ditadores. Está desagradando e muito. O embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Yabanez, compartilhou nas redes sociais um artigo jornalístico em que critica a postura de Lula em relação aos regimes autoritários de Cuba, Venezuela e Nicarágua. No texto publicado da Folha de São Paulo, o colunista Demétrio Magnelli citou as declarações do presidente do Brasil na cúpula da CELAC, que acontece na Argentina, e argumenta que Lula, entre aspas, celebrou a democracia com uma face enquanto celebrava seus ditadores de estimação com a outra, fecho aspas. O embaixador da União Europeia destacou no seu Twitter trecho sobre isso, abre aspas. O tempo passa na janela e só Carolina não viu, fecha aspas. Em referência à música de Chico Buarque. Cara, eu li aqui 3 textos para a gente falar desse absurdo da Nicarágua. Eu quero começar com você, Dani, que conhece bem esse regime que faz parte da Nicarágua. Bom, Rodolfo, a situação lá na Nicarágua, ela é muito grave. Tem um economista que é daquele país, que eu acho que ele definiu muito bem o que é o regime da Nicarágua hoje, tá? Ele coloca o seguinte termo, não é? Lá se vive uma mafiocracia totalitária. E o porquê que ele colocou mafiocracia totalitária? Porque ele está, sim, fazendo uma relação direta, tá, com o funcionamento de máfias e crime organizado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, o que significa a máfia em si? Bom, ela busca, não é, cada vez mais riqueza por intermédio de ações ilegais, ilegítimas, não é? E assim vai crescendo cada vez mais a sua riqueza, o seu capital. Esse é o objetivo, não é, do crime organizado e da máfia em si. Não existe outro. Aí ele traz esse conceito, né, da mafiocracia, porque o regime, né, do Daniel Ortega hoje, não é, e já faz alguns anos, na verdade, funciona dessa forma, busca se enriquecer a própria família e enriquecer os seus aliados a partir de várias ações ilegais, não é, que ele realiza dentro do país, e não só isso, não é? Aí vem o totalitário. O porquê do totalitário? Porque é o controle da vida de todas as pessoas e em todas as instâncias. Não foge nada do poder do Daniel Ortega. O que isso quer dizer? Até em pequenas prefeituras, todas as prefeituras foram lotadas ali apenas por apoiadores do Daniel Ortega, não sobrou absolutamente nada. Qualquer indício de oposição, ele já retira de qualquer forma, seja partidos políticos, universidades, em qualquer canto existe espionagem para verificar se tem um opositor. Pessoas, exatamente, se tem um opositor. Aí vem essa questão da cassação dos direitos políticos, porque é para matar de vez qualquer tipo de possibilidade de ter alguma candidatura ou algo que possa vingar. Agora, muitas pessoas se perguntam, não é, o porquê da religião, por que os padres estão sendo, não é, também atacados dessa forma. Lá em 2018, quando ocorreu grandes protestos no país, a Igreja Católica ali naquele país se colocou com uma espécie de intermediário, não vou colocar intermediário, mas tentou dialogar para ver se conseguia resultados para destensionar o país. Tentou ser um elo de ligação. Exatamente, né? Mas não conseguiu, não obteve sucesso. A partir daí se colocou como oposição junto da sociedade que estava buscando ali não só mais questões sociais, porque já fugiu de qualquer limite aceitável, né? Agora é lutando contra efetivamente uma ditadura totalitária. Ô, Dani, sabe o que eu acho mais um ponto interessante quando eu fui... Eu olhei aqui, ela foi... Desculpa. Fui cobrir o silêncio com uma ideia que estava aqui na cabeça. Pelo que eu estava sentindo, assim, você me fala se faz sentido ou não.
Primeiro que a história de Ortega é que ele derrubou um regime que já era totalitário, de direita, até me lembrou um pouco Cuba, né? E ele virou realmente um herói ali, principalmente para os progressistas da América Latina como um todo. E só que esse governo agora, ele voltou como presidente desde 2007, se eu não me engano, e ele começou a ter um ar muito mais agressivo, aí ele virou de fato um ditador. E isso é bom para a gente abrir os olhos, porque sempre que aparece, na política brasileira a gente tem muita mania disso, abraçar uma pessoa como se fosse a salvadora da pátria. Só que aquilo começa a dar muito poder para a pessoa e a gente não sabe de fato quais são as intenções daquela pessoa ou quais podem ser as intenções daquela pessoa. E aí, no caso específico de Ortega, houve essa perseguição religiosa absurda. E houve também, aquilo se espalhou de uma forma no judiciário, porque para conseguir... De que ano você está falando? Só para a gente fazer um storytelling aqui do Daniel Ortega. Então não houve, está acontecendo, né? Está acontecendo. Isso, falei no tempo errado. Está acontecendo, isso se emendrou no judiciário de uma forma extremamente preocupante, que volta ao nosso tema 1. Que eu falei que eu achei que Lula foi preso de... puramente política a decisão, e acho que Bolsonaro pode sofrer consequências puramente políticas, mas se tá política dentro do judiciário. Então essa é uma preocupação imensa que a gente tem que ter, porque às vezes você pode falar, você está sendo muito preocupada aí, porque parece que o judiciário está politizado ou não. Alarmista, exatamente, essa palavra. Mas não começa com pequenas ações, como aconteceu nesse caso. Eu não acho que o Brasil vai virar uma ditadura nesse nível. Acho que as nossas instituições são muito firmes, rígidas, mas a gente tem que ficar de olho, tem que falar que sim. Você discorda? Eu discordo não, eu fico com... Eu vou passar para eles dois aqui agora para falar e ver se vocês concordam comigo, porque quantos presos mesmo nós temos nesse momento por causa do dia 8 de janeiro? Sem ter acesso sem ter acesso a tudo. Então, assim, são 14 presos opositores. Ou seja, vamos esquecer os presos aqui. Eu vou começar com o Negão, porque eu sei que daqui vai vir uma aula, tá bom? Uma aula. Eu sei, então aqui a gente divide a opinião. São 14 presos opositores. Olha a palavra, opositores. E aqui não está se vendo... A gente está começando a notar algo meio que semelhante. Se você... Se opuser a isso, você vai sofrer uma proporção menor, mas começa a gatinhar. Concorda, Negão? Então, por favor. O Daniel Ortega, ele é a ovelha negra da família do Foro de São Paulo, né? Ele é o criado mudo que está com algum problema, que está rangendo a gaveta no quarto do Lula. Por quê? Porque, no final das contas, o Daniel Ortega é o sonho da maioria do pessoal anti-horário. Viver o que está vivendo a Nicarágua agora é o sonho de boa parte da militância que apoia o Lula. Infelizmente, o que está acontecendo também na Nicarágua era o sonho de muita gente já ao lado da direita, só que eles queriam ao lado da direita. Eu concordo também que as nossas instituições estão fortes, mas assim, balançando, né? Porque a gente vê algumas semelhanças, obviamente, numa... Tá tipo aquele prédio do Sérgio Naia, tá forte. Tá forte, mas tá balançando. Lógico que numa proporção muito menor. Eu também não acredito que isso possa acontecer um dia aqui no Brasil, mas eu acredito que a gente possa chegar num estado de cala-boca. Apesar da ministra ter dito um dia que o cala-boca já morreu, eu acho que ele voltou como um zumbi, entendeu? Que tá tentando infectar outros a se calarem também. O Daniel Ortega, ele está fazendo exatamente o que a oposição gostaria que estivesse sendo feito nesse exato momento, não só com as pessoas do dia 8, mas com qualquer um que fale mal do ex-presidente. É só você ver o que está acontecendo com a Jovem Pan. A Jovem Pan tem 80 anos, se não me engano, tem 2 ou 3 anos só como TV. E olha a perseguição que a Jovem Pan está sofrendo. Tem um grupo chamado Sleeping Giants, que hoje já todo mundo já deve conhecer, antes só a internet conhecia. Ela vai de marca em marca, entendeu? Marcando as marcas e tal, e meio que pressionando as marcas para tirarem o seu patrocínio da Jovem Pan. Não é só com a Jovem Pan, isso acontece também com outros influenciadores. Dane-se se tem gente trabalhando aqui na Jovem Pan. Dane-se se você tem aqui uma gama de funcionários enorme. Dane-se. O importante é que eles estão fazendo isso pela democracia. Como acontece aqui no texto, aqui, ó. Tem uma parte que fala aqui que é quase pelo Estado Democrático de Direito, mas eles usam outra palavra aqui, que eles estão atentando... Me ajuda aqui, ó, que tem uma parte aqui que você leu. Eles estão conspirando
Eles estão conspirando. Hoje está acontecendo mais ou menos isso. Óbvio que numa forma bem menor, a gente não pode também dizer que acontece. Esses dias eu vi um trecho de um podcast, me perdoa porque eu não vou poder te dar o crédito a você, porque eu não conhecia você, eu não sei o seu nome, mas ele disse uma coisa muito interessante, que a pergunta foi: você acha que o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela ou corre o risco de virar uma Argentina? E o rapaz estava sendo entrevistado e ele disse assim: eu duvido muito por causa do centrão. Porque, diferente dos outros países, nós temos um centrão. E esse centrão, ele é como se fosse um parasita que não quer matar o hospedeiro. Entendeu? Então, tipo assim, a gente nunca vai chegar nesse extremo. Eu não consigo lembrar o nome dele. É uma pena não poder dar o crédito, entendeu? Então, é triste, muito triste o que está acontecendo na Nicarágua. Eu acredito que não chegue aqui, mas eu também não vou falar para vocês assim que a nossa esquerda não tem a vontade de que a gente vire uma Nicarágua. Só que, infelizmente ou felizmente, temos um centrão que não quer largar, não quer que o hospedeiro morra. Como que é, Deise, como que deve ser viver na Nicarágua com os padres sendo presos na intenção de ajudar? Porque você já viu um padre que não tem intenção de ajudar? Não respondam. Por favor. Então, eu sempre gosto de voltar um pouco para trás para entender as motivações das pessoas, né? Então, vamos fazer algumas comparações, assim, e aí as pessoas que estiverem nos assistindo tirem suas conclusões. Mas o Ortega, ele foi um importante líder revolucionário, ele foi um guerrilheiro de esquerda na Nicarágua, né? E ele ajudou na Revolução Sandinista de 1979 para tirar o Somoza do poder. Mas antes disso, olha tem uma frase na ciência política que eu acho maravilhosa, que acho que é do Karl Marx, atribuído a Engels, que ele fala assim: a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, né? O Ortega, durante a juventude dele, ele era um filho de sapateiro e ele assaltou uma vez um banco para conseguir dinheiro para promover as suas revoluções, né? Suas pequenas revoluções que depois ficaram grandes, né? Mas ele foi um importante líder sandinista, um líder de esquerda, um guerrilheiro de esquerda, e depois ele assumiu o governo da Nicarágua, voltou em 2006, mas propondo uma reforma diferente. Aí olha como a história começa a se cruzar, né? Já se cruzou, se alguém entendeu aqui. Mas em 2006 ele vem com uma proposta totalmente diferente na campanha presidencial, né? Ele ressurge na política da Nicarágua e ele diz que vai fazer tudo diferente, que agora Cristo é o herói dele. Ele substitui as bandeiras pretas e vermelhas sandinistas por rosas, que foi uma ideia da esposa dele, né? Bandeiras rosas, dizendo que ele vai pregar a paz e o amor na Nicarágua. E que ele vai pedir a ajuda dos Estados Unidos, né? E aí o resto é história, uma história mais recente, a gente conhece. Ele fez uma perseguição, como as gurias e o Negão mencionaram aqui, fez uma perseguição à Igreja Católica, faz ainda. Ele foi colocando as suas entranhas no judiciário, o judiciário hoje está completamente refém dele, foi aprovando leis a seu favor para ele ir se perpetuando no poder, mas o mais louco nisso tudo é que quando o Ortega foi eleito, o PT inclusive emitiu uma nota no site deles, né, Dani? Uma nota de comemoração pela eleição do Ortega, que logo depois eles excluíram do site, acho que já percebendo o que tinha acontecido. E a gente tem que lembrar que quando o Fidel Castro morreu, o Lula disse que tinha perdido um grande irmão, um irmão mais velho. Então, esses flertes com essa esquerda autoritária é uma coisa que o PT precisa rever, sim. E aí eu acho que entra o perigo, essa simpatia com esses extremismos, né, do ponto A e do ponto B, mas essa é uma relação muito intrínseca da esquerda com essa esquerda da Nicarágua. Claro. Vou pegar o seu ponto aqui. Acho que sensacional, Daisy, né? Como a gente vai na história. Assim. Com certeza. Porque ela trouxe, né, relembrando alguns pontos aqui, quando o PT comemorou a vitória, depois retirou. Olha, todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, que vieram de países hoje em dia tem ditaduras, todas elas me falam o seguinte: Dani, nós nunca imaginávamos que isso ia acontecer no nosso país. Jamais que hoje em dia que a gente veria uma coisa dessas. Portanto, é algo que vai acontecendo e a pessoa não percebe. Tanto que tem até algumas pessoas que falam lá na Nicarágua: olha, a gente achava no início que o Daniel Ortega, ele estava ali do poder pelo poder, tá? Porque ele gosta do poder, mas não.
Ao longo do tempo, foi se mostrando uma situação ainda mais grave. E me preocupa, sim, o governo brasileiro não lançar nenhuma nota de repúdio contra o que está acontecendo. Não é? Nós entramos lá no site do Itamaraty, nós não vemos nem qual foi exatamente as reuniões de forma transparente que o próprio presidente foi fazer lá nos Estados Unidos. Não tem nenhuma nota saindo ali no site do Itamaraty com relação ao que está acontecendo na Nicarágua. Ou seja, nós estamos vendo um certo estrangulamento ali do Itamaraty para se conter e não atuar como deveria atuar. Sensacional, Sabe que tem uma história interessante disso também, quando a Deise comentou aqui do Lula em relação a essas ditaduras. Um depoimento pessoal, quando eu fui para Cuba, eu quis ir para entender e sentir o que o povo de lá sentia, né? Eu cheguei, eu fui visitar o principal hotel lá de Cuba, o Hotel Nacional, e tinha fotos de Fidel com os principais ditadores de esquerda do mundo. E de Lula. E a única pessoa, o único governante que tinha 2 fotos era Lula. Então, ditadores de esquerda e Lula tinha 2 fotos. Então, aquilo me tocou de uma forma imensa e diferente dos outros países. É como ele é enxergado lá fora, como as pessoas veem o Lula lá fora, né? E o Lula tem algo que até por países de direita ele é abraçado. Então ele tem essa capacidade de falar com todos, mas ele acena muito para esses ditadores de esquerda que até conversando com meus amigos de esquerda falam realmente um erro, porque ele não pode entrar nisso, né? Acaba danificando a nossa imagem. Então é importante a gente falar que Lula assim parece que deve algo, né, para eles. Olha, eu deixei vocês falarem aqui, ficou na minha cabeça martelando uma historinha muito legal também de um cara chamado Paulo de Tarso. Acho que todo mundo conhece a história de Paulo. E Paulo, ele andava no Novo Testamento abrindo igrejas, a grosso modo, né? E chegou um momento que ele parou em Corintos. Tanto é que tem na Bíblia lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, essas coisas. E o povo se gabava ali, porque acontecia guerras em outros lugares. Em Corintos, não. Corintos ele viu como queria, tá tudo bem. Tipo o Brasil. E aí Paulo, sábio, olhou para aquele povo de Corintos e falou assim, tá lá em 10:12, você encontra isso lá na Bíblia, tá bom? Não tô querendo pregar aqui, mas é uma história muito legal, que se assemelha com nós aqui e com o povo da Nicarágua. Ele fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Faz todo sentido para mim quando eu olho para essa ditadura que acontece na Nicarágua e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então nós, povo brasileiro, que estamos de pé, devemos nos cuidar para a gente não cair. Da democracia é eterna vigilância, né? Com certeza. A democracia é uma eterna vigilância. Perfeito. Pode falar, Dani. O embaixador, não é, da União Europeia que chegou a fazer aquele tweet com o artigo do Demetrio Magnoli, acho que não me lembro agora exatamente o sobrenome dele, mas ele colocou, não é, esse tweet numa forma de crítica ao governo federal. Depois ele retirou o tweet, não é, pediu desculpas, aceitando as críticas que estavam sendo feitas lá pela Câmara, pelo Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, não é, por ter feito essa colocação em forma de crítica, não é? Por que ele fez isso? Na verdade, é porque ele está em um posto diplomático. Teoricamente, ele não deveria fazer esse tipo de ação dentro do Twitter dele. Mas o que é interessante, não é? Por mais que ele tenha pedido desculpas, por mais que ele fale que não foi a intenção dele criticar o governo brasileiro, nós sabemos, pelo menos em relações internacionais, a gente estuda muito hoje a diplomacia digital. Então, tudo que se coloca nas redes sociais, pelos embaixadores, por ministros ou por qualquer funcionário de governo, isso tem como objetivo dar recados e também pressionar de alguma forma para que determinadas ações sejam tomadas. O embaixador pediu desculpas, mas a gente sabe qual foi o recado, não é? Que a democracia, ela deve ser respeitada, não só dentro do nosso país, mas em todo o mundo. O presidente Lula decidiu retirar a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, da competência do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e realocou o órgão na Casa Civil. Segundo informações do jornal O Globo, com isso, o governo vai ficando cada vez mais, entre aspas, desmilitarizado. Fecha aspas aí, meu irmão. Vale destacar que Lula já havia editado
uma medida tirando a segurança presidencial do GSI. Gente, é uma medida cautelosa. Que eu vou começar com você dessa vez, tá, Dani? Eu não comecei com você ainda, né? Não. Então tá bom, pra você não ficar triste comigo. Não, começou assim, na Nicarágua, né? É verdade. Agora, para não ficar feio, quando nós estamos ao vivo, eu vou começar com você, tá bom? É uma medida meio que protetiva dele, né? Protetiva em que sentido? Tirando os militares. Ele começa a querer proteger pelo menos um órgão aí para não investigar ou investigar qualquer outra polêmica que pode acontecer nesse cenário da política. Se ele quer tirar os militares, talvez ele não entenda muito bem como funciona a ABIN, né? Ou como a ABIN é formada, as pessoas que estão ali. Eu vejo com uma certa preocupação, porque a Casa Civil, na verdade, né, teoricamente, né, no mundo das ideias, ela serviria para quê? Não é basicamente para coordenar as políticas públicas junto com os demais ministérios também, tá? As políticas transversais e dentre outros temas também, tá? Mas ficou mais conhecida como o Ministério de Articulação Política. Portanto, a gente passa a fazer essa primeira análise de estrutura, que justificaria a ABIN ficar abaixo da estrutura da Casa Civil, sabendo que o objetivo da ABIN, tá, não é espionar os cidadãos brasileiros, porque isso iria diretamente contra o Estado Democrático de Direito. Não é? Então, a ABIN, o que ela vai fazer? Ela faz contra-espionagem, né, agentes do exterior, todas essas outras questões. Agora, eu teria visto com um pouco mais de otimismo se o presidente tivesse retirado o GSI, colocando a ABIN com interlocução direta com o presidente, porque dessa forma a gente tem uma comunicação direta entre os relatórios da ABIN, que são questões de segurança nacional, de dados muito sensíveis que poderia chegar diretamente à presidência da República, sem ruídos e intermediários até chegar à instância que deve ser informada, que é o presidente da República. Agora, a ABIN sendo colocada abaixo dessa estrutura da Casa Civil me preocupa bastante. Agora, como a gente vai pensar? O próprio presidente, ele indica, né, os postos de comando dentro da ABIN. Quem entra na ABIN entra por intermédio de concurso público. Não é dessa forma que são colocados ali os agentes e todos os cargos que estão ali à disposição na ABIN. Então, não é uma forma totalmente politizado ou que qualquer pessoa consegue qualquer cargo dentro da ABIN, não é isso. E um dado curioso é que poucos países no mundo utilizam concurso público, não é, como critério para ser um agente de inteligência. Né? Em outros países, na maioria, na verdade, são outros critérios, mas não concurso público. Agora, novamente, eu vejo com bastante preocupação qual é efetivamente a intenção e a estrutura disso. Perfeito. Eu ia aqui, agora eu vou aqui. Deise, os documentos da ABIN, eles não tiveram força no primeiro momento, por dia 8. Aí vem o Lula agora e transfere a ABIN para outro órgão. Será que não teve tanta força assim? Pois é, eu acho que... Nossa, a Dani me fez pensar em muitas coisas aqui, mas eu acho que essa história de transferir a ABIN é colocar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Porque coloca a ABIN debaixo do teto do Rui Costa, que é um dos mais ferrenhos esquerdistas que a gente tem, e tira a prerrogativa da independência da ABIN, né? Aí a Dani falou aqui, né, que em outros países a prerrogativa para fazer parte de um grupo de inteligência não é o concurso público como é aqui, né, Dani? Isso. Mas tu já imaginou como seria aqui se fosse por indicação ou por qualquer outro processo que existe num país desenvolvido, né? Ia ser um personagem, já é um personalismo absurdo na política brasileira. Tu imagina a ABIN completamente debaixo... Indicada, né? Nunca ia dar certo. E essa questão que foi tocada aqui muito rapidamente sobre tirar os militares de perto desse governo Lula, isso já é uma história anunciada há muito tempo, né? O Lula, inclusive, falou durante a campanha dele que ia tirar os militares. E se a gente lembrar um pouquinho... a própria história dos militares, aí, já que os meus colegas dão as contribuições bem contemporâneas, eu me permito voltar um pouco para trás, mas há muito tempo, na Velha República, militar era um título de nobreza. Então, aqueles que detinham esse título eram nobres. Isso, com o tempo, foi se perdendo, depois virou até um motivo de
ser colocado à margem da sociedade. Durante o período Getúlio Vargas, voltou um pouco do orgulho de ser militar, e aí veio a Constituição de 88 e os militares ficaram responsáveis pela ordem do país. Quem retomou esse orgulho dos militares foi o próprio Bolsonaro. E vale lembrar que durante o governo de Dilma Rousseff, o relatório da Comissão Nacional da Verdade culpou os militares pelos crimes cometidos durante a ditadura. Então existe sim um ranço por parte da esquerda em relação aos militares. Então isso é histórico, né? E não poderia se esperar outra coisa. Agora, colocar sim a ABIN, não com a desculpa de desmilitarizar, mas colocar a ABIN abaixo do Rui Costa é colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Eu vou com o Negão agora, porque eu sei que ali também vai vir uma história. Elas estão gostando, as 3 mulheres aqui, de contar as histórias. Eu tô adorando, tá sendo uma aula. Negão, tô aqui na minha mão. Hoje é o dia da aula. Hoje é o dia da aula, cara, muito obrigado. Nós somos alunos. Eu vou contar uma história rapidinho aqui de quando eu morava na comunidade chamada Jardim Sinhá, lá no Sapopemba. Eu conheço. Conhece, né? Eu morava ali na rua Lisboa, e na nossa rua de terra, a gente jogava bola na rua, deixava a bola na Cândida, a bola dentro de leite, nós não tínhamos dinheiro para comprar uma bola de capotão, deixávamos a bola ali 3 dias na Cândida e a gente ia encher na bomba de encher pneu porque ela ficava bem dura. E a gente jogava bola, torcia para não chover, né? Porque se chovesse virava uma lama. Cara, eu conto isso, é muito bom lembrar dessas histórias. Só que na minha rua, que era a casa de esquina, na minha rua, na casa de esquina, tinha uma senhora. E o esposo dela tinha sido militar do exército. Pois é. A bola não podia cair na casa dela. Todo mundo, nossa, aquela casa da Dona Gertrude. Não, o marido dela nem existia, tá? Ela era viúva. Mas a gente tinha um medo do espírito desse cara, sei lá. Ele era militar do exército. Nossa, ele era militar do exército. A sua história me fez lembrar dessa história de infância. E um dia a bola caiu na casa dela. Eita. A gente teve que comprar outra bola. Quem ia pular lá? Porque o marido dela tinha sido militar do exército. É com esse respeito que a gente via o militar do exército. Né, Negão? A palavra é sua. Cara, quis contar essa história aqui, que foi muito boa essa história. Eu cresci numa casa onde meu pai sempre falou do tempo onde os militares tomaram conta do Brasil. E meu pai sempre falou bem desse tempo. Os amigos do meu pai sempre falaram bem desse tempo. Todas as pessoas mais velhas que eu conhecia falavam bem desse tempo. A Deise foi muito legal. Ela falou que o Lula tem... O pessoal de esquerda tem um ranço. Não foi eu diria ódio. Eu acho que vai muito além. Eles têm um verdadeiro ódio, eles não querem nem saber, eles não querem próximos a ele. Eu já tenho uma opinião diferente. Eu acho que a ABIN pro Lula não tá tanto assim desmilitarizando ela, jogando para um lado, jogando para o outro, porque, de certa forma, isso acontece com cada presidente. O Lula, num primeiro momento, fez isso, depois a Dilma fez isso, o Bolsonaro trouxe mais para próximo dele, principalmente porque ele dizia que não, o pessoal, como é que ele falava? O pessoal dele, o meu pessoal, eu tenho mais informações do meu pessoal do que da ABIN, entendeu? Depois ele gruda a ABIN ao GSI. Concordo que o Bolsonaro trouxe esse espírito de olhar o militar diferente mais próximo dele. Meu pai já dizia que ele era um militar de meia tigela, para o meu pai militar mesmo era um Mourão, entendeu? Mas eu sinceramente não vejo tanta diferença assim e acho que o Lula também deveria deixar mais próxima a ele, a ABIN. Não entendo por que ele não deixa, entendeu? Principalmente porque no que rolou no dia 8, a ABIN foi quem mais avisou. Mas, por algum motivo, alguns não quiseram ouvir, outros ouviram tarde demais. O que não se sustentou no caso da ABIN foi justamente isso. Que direito eles tinham de estar vigiando as pessoas. Por isso que não ganhou força os documentos da ABIN. Né? Fala, Dani. Exatamente, Rodolfo. Como você colocou aqui, eu até ouvi outros analistas colocando nesse ponto também, que a ABIN ela não pode espionar os seus próprios cidadãos. Então, a partir disso, gera essa desconfiança, né? Afinal, que relatório é esse? Quais foram as condições? Por que a ABIN está trazendo essas informações dos cidadãos brasileiros ou não? Ou será que estavam fazendo investigações ou contra-espionagem com relação a agentes estrangeiros infiltrados aqui no Brasil? A gente não sabe, porque nós não temos acesso a este relatório, nem as intenções disso. Agora, uma outra possibilidade do Lula colocar a ABIN dentro da Casa Civil pode ser de colocar ela apenas como um instrumento
para a Casa Civil indicar o rumo de algumas políticas públicas, ou seja, ser mais instrumental, matando qualquer tipo de força ou interação direta com o presidente da República. Olha, eu entendi sua colocação, mas para mim continua sem fazer sentido. Carol, ele tirou do GSI, que eu gostaria muito que você explicasse qual a função do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Confesso, tenho grandes dúvidas, ainda é uma incógnita para mim. Gostaria que você descrevesse para mim o que significa. E ele coloca na Casa Civil, que para mim também não faz nenhum sentido, colocando o Rui Costa debaixo disso, de novo. Mas uma coisa que o Rui Costa está acumulando, aliás, já é tradição, né? Ele colocar os seus ministros ali para tomar conta de mais de uma coisa. Cachorro com 2 donos morre de fome. Explica para mim, por favor, o que é o GSI e por que na sua cabeça ele colocou na Casa Civil. Então, o GSI é uma coisa que, na verdade, a gente fica ali permeando até onde que o GSI pode ir, onde não pode ir, né? Isso é uma dúvida que eu acho que sempre vai passar. Ele não pode interferir, ele não é uma força de governo ali que ele pode pesquisar a vida dos cidadãos, ou ele pode assumir a postura que o Supremo assumiria. Então, mas ele está ali para proteger a ordem, a lei, a ordem, proteger também a presidência. Então, é mais delicado, assim, porque ele não pode ultrapassar os seus limites, né? Eu posso fazer uma adendo aqui? Claro. Só mais uma pergunta, tá? Porque ele é um gabinete. Qual é a força dele ser um gabinete de segurança institucional? Porque quando a gente pensa aqui em gabinete, você em casa, escreve aí. O que você entende sobre ele ser um gabinete? O que é um gabinete na sua casa? Qual que é a função desse gabinete? Tem força esse gabinete para mandar em alguma coisa, fazer alguma coisa? Esse gabinete fica sob responsabilidade de quem? Ele direciona, né? Okay. É justamente por isso que eu tô falando que ele não tem a força de mandar prender ou julgar alguém, mas ele vai se ele fosse uma secretaria, por exemplo, também não teria. Então muda, secretaria e gabinete, a grande diferença dos dois. Porque ele poderia ser uma secretaria, mas ele não é. Não é. É mais fraco do que isso. É mais fraco do que isso, ok. Mas tem um status ministerial. Entendi. Tem um status. Ele finge que é alguma coisa, mas não é. Igual eu no passado, que esse monte de coisa, mas não era nada. Eu mentia pra caramba. Mas Deus que me perdoe. Mas agora é. Mas essa pauta... Glória a Deus. Mas essa segurança, essa pauta da segurança do presidente, ela vem desde da transição, né? E quando ele foi pra posse, eu, inclusive, assisti a posse, eu não sei você aí em casa, mas eu assisti a posse completamente apreensiva, com medo de aparecer um louco, de atirar ali no presidente, que não é o caminho que a gente deve seguir de forma nenhuma, né? Então já vem esse medo. Eu entendo da parte do presidente, como o Negão falou aqui, é natural que haja mudanças, mas um ponto que eu não entendo é ele tá criando várias briguinhas ali, e ele tá... Intrigas. Ele tá criando essa intriga com as Forças Armadas, que são uma instituição de alta credibilidade, isso ninguém pode falar que não. Ele tá criando essa intriga ao mesmo tempo que ele se reúne com as Forças Armadas, ele promete um orçamento, ele conversa ali. Por outro lado, ele cria essas intrigas na mídia. Eu não sei se ele está falando para os seus. O Bolsonaro fazia muito isso ao inverso, né? Mas ele fazia muito isso. Eu não sei se ele está falando para os seus, mas é uma intriga que ele está criando. Ele está criando várias intrigas totalmente desnecessárias, que não era para ele fazer isso, né? Mas ele fazer algumas alterações faz sentido. Eu acho que ele está extremamente preocupado com esse extremismo que ele mesmo prega, lembrando, ele ajuda a estimular esse extremismo político no país, né? Mas ele com certeza está preocupado com a sua segurança. Mas ele cria essas intrigas... Vou trazer um dado para você, tá, Dani? Ele cria essas intrigas agora num momento estratégico. Porque depois do dia 8, o que aconteceu? Aconteceu desse orgulho todo que o Bolsonaro conseguiu criar dentro das Forças Armadas, uma boa parte dessa galera que era mais, assim, Forças Armadas acima de tudo, entendeu? Essa galera miou. Essa galera as Forças Armadas perderam e muito com essa galera. Hoje eu não consigo enxergar o mesmo, vamos dizer assim, eu tô falando como alguém que foi em quase todas as manifestações, que eu vi ali a figura do militar sendo uma figura ali de força e tal. Hoje eu não tô conseguindo enxergar nas pessoas a mesma admiração, muito por causa do que aconteceu no dia 8. Eu não digo nem porque eles não responderam ao tal chamado. Eu acho que foi muito mais por causa das cenas do próprio exército indo contra os manifestantes que até então estavam pedindo sua ajuda. Então, o Lula ir lá e nesse momento
não sei se pisar é a palavra, acho que é um pouco exagerado. É uma queda de braço. Nesse momento da queda de braço, ele está ganhando e ele não vai ter as pessoas que normalmente estariam do lado das Forças Armadas. Se talvez não tivesse acontecido o bendito do 8 de janeiro, hoje você estaria vendo um barulho muito maior em cima dessa notícia, porque as pessoas iam falar, não, ele está desmilitarizando e tal, porque aquela galera que até então admirava o Exército estaria gritando a favor do Exército. Então, a gente está ouvindo alguma coisa? Não. Vou trazer um dado interessante aqui, que é o modo operandi do PT, ok? Contra fatos não há argumentos, não é verdade? Só para te ajudar aí, não sei se vai fazer sentido. Em 2011, o governo já era Dilma, perfeito? Perfeito. Alunos da USP se manifestaram para a retirada da polícia militar de dentro do campus. Vocês lembram disso? Você que está nos assistindo, você dá um Google. Eles não queriam a polícia militar dentro do campus. O povo de esquerda se levantou contra a desmilitarização. O que aconteceu? Aumentou em 400% os crimes dentro da USP. Estupro, violência contra a mulher, assaltos, furtos, enfim, 400%. Uma vez que ele começa a tirar o comando do lado dele, que é protegido pela Polícia Militar, se ele começa a tirar o comando da Polícia Militar e começar a afastar, ele é o exemplo a ser dado. E uma grande parcela de gente, aí uma grande porção de pessoas vão atrás dele. Perfeito. Olha, eu gostei muito desse caso que você colocou aqui, né? Até me causa muita indignação, Rodolfo, mas casa muito bem com o tema que nós estamos debatendo. Por quê? Quando nós voltamos a olhar para a ABIN, né, ela estando ali abaixo da Casa Civil, qual é a importância dela e como ela vai conseguir agir, né, para conter determinadas ameaças de segurança nacional. Quando eu trouxe essa questão da ABIN estar na Casa Civil e dela ser utilizada apenas instrumentalmente, eu vou te dar um exemplo para ficar bem mais claro até para o pessoal em casa, né? Eu já fui consultada algumas vezes pela ABIN, tá? Isso no isso no período do segundo governo Lula e no período Dilma também, porque eu atuo, um dos meus trabalhos, né, de atuação é que eu sou especialista em tráfico de seres humanos e tráfico de órgãos. Naquela época, o Brasil precisava responder na ONU algumas das suas políticas, né, para impedir o tráfico de seres humanos, né, as rotas internacionais e tráfico de órgãos também. Então, o que a BIM faz? Consulta especialistas, pega a sua base de dados, as informações que a ABIN já tem. Então, é um trabalho muito menos glamouroso do que as pessoas pensam, tá? Pegam toda a sua base de dados, gera o seu relatório, informação e passa para aqueles que solicitaram essa informação, tá? É basicamente assim que funciona. Só que esse não é só... o trabalho da ABIN não se restringe a isso, a essas questões pontuais, técnicas para auxiliar determinadas políticas públicas ou respostas internacionais também. Então, o que eu vejo é que estão tentando restringir a ação da ABIN apenas nessas questões mais pontuais e técnicas, mas isso abre um precedente para a gente ter problemas com relação à nossa segurança nacional e informações frágeis de várias áreas do nosso país. Perfeito. Isso é muito preocupante e foi muito bom esse exemplo que você colocou. Quando fala dos militares, nós temos vários exemplos aqui. É uma pauta que vai continuar aqui, a gente vai falar muito sobre isso ainda, tá? Porque agora é hora de falar dos novatos. Din-din para eles agora, né? Os 219 deputados federais eleitos no ano passado vão receber cerca de 3 bilhões de reais para destinarem às suas bases eleitorais. Esse agrado aos novatos do Congresso é articulado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por Arthur Lira, presidente da Câmara. A ideia do governo é assegurar votos para a aprovação de propostas de seu interesse ao longo do ano. Vale destacar que, pela lei, os deputados que estão chegando agora não deveriam receber recursos do orçamento de 2023. Cada parlamentar terá direito a uma quantia de 13 milhões de reais. Negão, o que dá para fazer aí no partido com 13 milhões de reais? Nossa, com 13 milhões de reais é só alegria para um deputado. Ele vai dividir entre as suas bases. Eu gosto tanto quando eu vejo os caras falar isso, eu vou dividir entre as minhas bases.
Dá pra gente chamar isso daí já de compra, né? Um agrado, uma compra. Recentemente eu participei de um podcast onde estava aquela discussão sobre programas sociais, principalmente sobre o Bolsa Família. Eu já fui um cara que fui contra esse tipo de programa social, mudei a minha imagem sobre esse tipo de programa quando eu via o que acontece na pandemia e eu vi que esse tipo de programa ajudou e muito a nossa economia a girar um pouco mesmo diante de todo aquele cenário. E aí ficou aquela discussão do tipo, devia existir, não devia existir. Eu falei assim, gente, olha as coisas que estão acontecendo hoje no Congresso. Olha quanto vale um parlamentar. Olha o quanto que a gente paga. Porque você entra num emprego, você ganha o seu salário e ponto. Exato. Entendeu? E ponto. Você ganha o seu salário e ponto. Você não ganha um carro, você não ganha um terno, você ganha o seu uniforme para você usar no seu trabalho. Você não ganha um auxílio moradia, você não ganha mais nada. E até a sua condução que você acha que você ganha, parte dela é descontada no seu olerite. Esse é o grande problema hoje aqui. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente está vendo uma espécie de divisão mal feita. E essa divisão mal feita só vai ajudar para que se perpetue aquele famoso centrão que a gente só vai lembrar dele de novo quando chegar nas próximas eleições. Perfeito. Eu vou com você, Carol. Então vamos lá. Eu vou terminar essa mesa aqui hoje com ela, que voltou de férias. É você, Dani, e eu termino com a Deise. Então vamos lá. O que o parlamentar, né, voltando no básico, o que ele faz com a emenda? E tem a sua importância a emenda, né? O parlamentar, primeiro, ele representa o Estado, né, pelo Estado que ele foi eleito, e ele pega esse valor da emenda e manda para suas bases, como o Negão falou, para os prefeitos, para fazer projetos e tal. E é interessante porque ele vai chegando mais perto da base, ele tem o contato com a base, ele sabe quais são as necessidades. Isso eu estou falando do mundo utópico de parlamentares que realmente trabalham com esse objetivo. Agora você imagina, o novato que chega lá, com todo respeito aos novatos, mas a grande maioria chega lá no susto, tá? Foi eleito, não, muito provavelmente tem um plano assim de governo meio ainda incipiente, né? Não sabe, mas ganhou esses 13 milhões para votar conforme a casa quer, enfim. O que ele não pode fazer? Então, é um absurdo o dinheiro como vai para a mão de pessoas que, sem projetos, sem ter uma conversa, sem fazer parte de um grupo ali dentro. Me choca muito justamente por isso, a compra simplesmente pela compra. Perfeito. Dani? Você, bem breve. Eu gostei da outra palavra, utópico. Agora também vai ficar na minha cabeça. Eu já anotei aqui. Vamos lá, segunda palavra do dia, hein? A palavra, né? Olha, falta você lançar braba também. Imagina, olha só. Rodolfo, eu não me importaria, não viria problemas com relação à destinação desses recursos se nós tivéssemos critérios claros e objetivos para que esse dinheiro fosse realmente beneficiar a população lá na ponta. Como nós não temos esses critérios claros e objetivos, isso fica de acordo com o critério ali do parlamentar, aquilo que ele quer fazer ou não quer fazer. Então, destina o dinheiro, não existe relatórios de monitoramento, não existe como foi gasto, não existe absolutamente nada. Então, não existe critérios de controle. Eu acho um absurdo, nos dias de hoje, não temos nenhum controle para a destinação desses recursos. Deise, o grande problema no Brasil, eu já falei, né? Nós não temos aqui o hábito de ter o controle das coisas ou de se fazer uma investigação de onde vem e para onde vai. Esse é o grande problema, né? Eu acho que o nosso problema ele é histórico, né? A gente tem uma elite... De auditoria? Como assim? Eu quis falar a palavra auditoria. Que bonitinho. Anota aí, mais uma. Mas só para finalizar, assim, o nosso problema no Brasil ele é de uma raiz histórica, né? A gente tem uma elite do poder que se considera com valores morais elevados e superiores ao do resto da população. Então, são pessoas que vão se perpetuando no poder e governam para si. Enquanto a gente não mudar essa lógica, a gente vai ver esse tipo de absurdo, né? Então, eles vão infringindo a lei, vão transformando a lei para que eles se governem. E aí, só para finalizar, para dar um exemplo... Tá tranquila. Posso? Pode. Quando eu estava fazendo minha pesquisa para o doutorado, eu pesquisava as bancadas do Congresso Nacional, boi, bíblia e bala. E eu fui atrás dos parentescos dos parlamentares nessas bancadas. E eu descobri que na velha república existiam parlamentares, existiam deputados que hoje mantêm os seus tataranetos no poder. Então, enquanto essa elite do poder não sair de lá e parar
de governar para si própria, a gente não vai ter mudança no Brasil. Daqui a 200 anos a gente vai estar discutindo a mesma Ainda tem coisa. gente que acha que não tem monarquia no Brasil. É, exato. Esperei vocês terminarem de falar. Não, é que é legal, porque a gente falou aqui de um retrato da sociedade. Vocês também não sabem para onde vai esse dinheiro. E olha, nós estamos aqui como cientistas políticos aqui conversando, comentaristas políticos, e a gente realmente não tem o que falar para quem está nos assistindo, porque de fato a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Rodolfo, eu que sou gestora de projetos, isso é assustador, porque se eu faço isso com um cliente meu, assim, eu jamais vou receber, sabe? Se eu entregar um projeto de qualquer forma, sem monitoramento, sem um acompanhamento, sem avaliação, né? Não Perfeito. existe isso. Um deputado da base do governo acabou de gastar parte do seu orçamento secreto numa estrada que passa em frente à sua fazenda. Olha só. Olha que bonito, olha que bonito. E com esse belo exemplo que o Negão deu aqui pra gente, eu vou encerrando Linha de Frente de hoje. Obrigado pela sua audiência. Fique com a nossa programação. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.